Boa noite, sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas mais uma vez ao nosso Eu na Indústria Podcast. Estamos aqui mais uma quinta-feira, 19 horas, sempre nosso encontro semanal, com o Eimar, parceiraço aqui de sempre. É nóis. É nóis. E com um convidado muito especial que está retornando aqui. A primeira passagem por aqui foi um podcast com 3 convidados que quase... eu fui quase esmagado ali na parede, tava uma pressão grande em cima de mim, mas agora eu inverti a situação e tá o Eimar aqui, que nós vamos pressionar esse camarada aqui que conhece muito de planejamento, muito de manutenção, muito de SAP, e a gente vai trocar uma ideia aqui hoje. Então, Gustavo, mais uma vez, obrigado aí. Estar aqui novamente, poder participar novamente com vocês aqui do podcast. Show de bola. Trabalhamos juntos no passado e tem uma história bem legal assim. Mas assim, Gu, mais uma vez, né? Eu sei que você compartilhou parte da história aí, mas como é que você chegou até aqui? Me fala um pouco qual que foi seu primeiro contato com a manutenção, como é que você evoluiu aí dentro da manutenção até hoje, enfim. Bom, então, eu iniciei nessa área de manutenção em 2006, fazendo curso técnico, Senai. Aí entrei como estagiário na parte da elétrica, né? Como eletricista. Fiz o eletrotécnico. Campo, né? Eletricista de campo. Isso. Aí fiquei um ano lá, aí surgiu uma oportunidade no planejamento. E nessa época, em 2007, na indústria que eu estava trabalhando, o pessoal estava startando o SAP. E ali eu entrei ali meio que acompanhando o pessoal, ia fazendo treinamento junto, pegando algumas informações do SAP. Então, quando surgiu essa oportunidade, eu já sabia mexer no sistema e o pessoal já ia startar o sistema. Então, a gente começou aí me convidaram para fazer parte do grupo, né? Efetivar. Mas como é que é? Quando você fala uma oportunidade, é porque tinha alguém do planejamento saindo? Sim, uma pessoa foi desligada, né? Apareceu outra oportunidade para pedir conta e... Você pode falar o nome da pessoa? O Braulio. Por causa disso que eu falei. Olha as coincidências da vida. Depois fala do Braulio, que em outra empresa, nada a ver, o Eimar foi trabalhar... Na verdade, eu não trabalhei com o Braulio. Na verdade, o Braulio iniciou um processo de planejamento de manutenção de grandes paradas e ele foi um cara que estruturou a base toda. E eu lembro, quando eu fui para essa parte lá, eu trabalhava com o João Francisco, que era um cara que me ensinou muito lá, na época da RH Magnesita. E aí eu falei assim, pô, João, mas cara, tem uns negócios aqui, cara, muito bem desenhado, velho, um histórico muito fodido disso aqui e tal. Assim, cara, quem começou isso aqui foi o Braulio, que começou aqui. Massa. E aí eu conversei com o Igor depois, E eu trabalhei com o Braulio numa terceira empresa, que foi a Brenan. Trabalhei com o Braulio. Ele saiu dessa empresa que a gente estava trabalhando para ir para... E eu fiz o caminho oposto. Eu não cheguei a conhecer ele, na verdade eu conheci o trabalho, eu tive contato com o trabalho dele na época. Trabalhei uns 6 meses sem acompanhando ele, né? Que o pessoal tava fazendo treinamento e tal, eu acompanhava eles, sempre tive a oportunidade, o pessoal me chamava. Muito bom, hein? Então ele até falou, Gustavo, tô saindo e tem uma oportunidade aí. E eu já indiquei o pessoal lá para que você é capaz de agarrar essa oportunidade aí. Aí que eu consegui efetivar lá dentro, através do indicação do Braulio, né? É massa. Aí após eu fiquei até nessa empresa até 2016. Aí depois fui desligado, fiquei 2 anos fora do mercado. Em 2018, ela me chamou para uma oportunidade em outro estado, em Goiás. E nisso já estava fazendo engenharia, né? Sim, tinha acabado de formar engenharia. Estava acabando de formar em 2017, aí em 2018 surgiu a oportunidade em outro estado, peguei e fui para lá. Aí comecei a atuar lá na parte de planejamento também. Aí na manutenção aqui na unidade de São José da Lapa, eu trabalhei na parte de planejamento, de 2007 até 2016. Aí eu fui lá para... Parece pouco, né? 9 anos. Aí foi aí que eu tive a oportunidade de trabalhar com o Igor também, né? Conhecer o Igor lá Foi em 2011 que eu entrei, isso. Até 2016, Foi. Aí fui lá para essa unidade lá em Goiás, aí trabalhei de 2018 até agora 2024, início de 2024. E aí já como engenheiro de manutenção lá também. Isso,
Aí eu passei pela parte de programador, aí fui subindo, né? Até chegar como engenheiro de planejamento e manutenção. E basicamente, o que era a rotina aí? O que mudou tanto de planejador, programador para engenheiro de manutenção? Então, tem uns pontos que a gente até... Igual eu trabalhei nessa unidade aqui, na mesma empresa, né? Mas a unidade São José da Lapa e unidade Planaltina, Goiás. Então tinha algumas diferenças, né? Até mesmo da gestão em si. Então, assim, em Planaltina, Goiás, acho que consegui me aprofundar mais. Que lá também não tinha um planejamento ainda formado. Quando cheguei tinha um supervisor de manutenção e eu como programador, planejador, controller, tudo, né? Você usava a capa vermelha, né? E encarava a turma lá. Então a gente não tinha planejamento lá formado ainda e começamos a desenvolver, né? Aí lá também, em 2018 para 2019, foi startar o SAP também. Aí eu participei lá também do start lá do sistema, né? Legal. Aí a gente começou a descer a ordem de serviço, começou a fazer programação, que antes não tinha nada, era corretiva. Quebrou, vai lá e conserta. Não tinha aquele fim, né? Programar, o pessoal seguia certa programação. Mas mesmo assim, só quando o planejamento, então, não ficava 100%. Sempre tinha que correr atrás de material, não dava como programar, aí quebrava, tinha que deixar tudo de lado para atender. Aí contratou um coordenador de manutenção. Ele veio até do setor de projetos. Se surpreendi muito com o serviço dele. Aprendi muito com ele, tive a oportunidade de agradecer por ter trabalhado com ele. Então a gente começou ali a fazer o planejamento. Aí a partir dele contratou. Aí teve um inspetor elétrico, um inspetor mecânico. Tinha uma menina lá também, era da parte de... Que até então não tinha, né? Quando você tinha. foi não tinha um inspetor elétrico, inspetor mecânico. Tinha, era mais de campo que fazia a função, não era pessoa específica, né? Pegava um eletricista, punha para rodar. Entendi. Ele executava ordens de inspeção, mas não era inspetor. Não era inspetor. Na maioria das vezes ficava mais na execução do que na própria inspeção. Aí tinha uma menina lá também da área de fazer na área fiscal, fazer de tudo, almoxerifado. Aí puxou ela para a área de manutenção, também começou a dar um apoio lá. Legal. Aí contratou uma terceira também para dar um apoio, então começou a formar um planejamento lá na unidade, né? A gente começou a descer mais redondas a ordem de serviço, fazer a programação semanal, uma semana com antecedência, já tinha programação pronta da semana. As grandes paradas, por exemplo, parada de forno, tudo já tinha tudo. A gente começou a trabalhar nessa linha, né? No que a gente já fazia em São José. Isso, que lá já era estruturado. Então, meu desafio maior foi tentar estruturar isso nessa unidade planaltina. E acabava que toda a equipe ali, você que direcionava, você que... Isso, a gente dava um apoio lá, principalmente na parte de sistema, né, da SAP. Isso, Aí essa pessoa que trabalhava lá, essa moça, ela ficava mais na parte de RC, de nota fiscal, de serviço, regularização, né? Eu mais nessa parte de recurso, prover recurso, distribuir o pessoal ali, fazer a programação, fechar com supervisor mecânico, descer e imprimir as ordens. Aí tinha uma outra menina que foi contratada, terceirizada, né? Ela começava a imputar os dados a gente tinha umas planilhas lá de controle, né? Os indicadores, tudo, então eu começava a acompanhar mais de perto esses números, né? Então, falando de planejamento, que é o que você viveu a vida inteira, o que você acredita, assim, por exemplo, agora, não importa, claro que importa a sua experiência, porque é onde você viveu, mas de forma mais genérica, assim, o que você acredita, você indo para uma próxima empresa, por exemplo, e encontrando um planejamento, já existe algum planejamento, tá? Já existe algum PCM. O que você vê como mais desafiador, assim, mais dinâmico, sempre na rotina? Quando você vai, qual que é a primeira coisa que você fala assim, pô, deixa eu ver como é que tá isso, para ver como é que tá, qual que é o tamanho do buraco aqui, como se fosse isso. Então, que toda empresa tem uma particularidade ali, né? Então, assim, eu vejo
entrou no planejamento, vamos ver como é que está rodando o sistema. Os equipamentos estão todos destaqueados, tem a lista técnica dos equipamentos. Uma coisa que a gente preocupou muito em fazer lá, a gente tinha a nossa rotina, mas tinha também uma meta. Não, até final do ano tem que ter todos os equipamentos de campo cadastrados no sistema, com as peças sobressalentes. Então a gente seguia essa rotina, seguia a rotina, mas sem sair desse foco nosso. Às vezes quebrava um equipamento, a gente não desviava a visão toda para aquela corretiva, não. A gente dava certa atenção, mas continuava na nossa linha de raciocínio, senão não saía fora. Então, numa nova assim, empresa, eu vejo como desafio, né? Como é que está estruturado, o que tem, o que não tem, o que a gente precisa correr atrás. Acho que a base ali do planejamento são os equipamentos cadastrados, peça sobressalente. Se quebrar, será que vai ter ali no estoque? Ah, não, será que compensa ter no estoque ou não? Então, mas você vê que é a visão de planejador total, né? Você está preocupado porque isso vai te doer na frente, né? Se você não tiver muito bem cadastrado, na hora de comprar ou de requisitar, você não... Qual que é o tempo de reparo dele? Qual que é o tempo dessa peça chegar aqui na fábrica? Às vezes é uma coisa que custa quebrar, mas se quebrar, não é 90, 120 dias para conseguir essa peça. Então compensa a gente ter uma peça dessa estoque. E é um equipamento que às vezes para a produção toda. Então a gente sempre está ali na disponibilidade, né? Prover o recurso, tudo certinho. Ter tudo cadastrado no datasheet, dados técnicos do equipamento, catálogo. Desafio que a gente teve nessa unidade também, a gente não tinha catálogo de nada. Então os inspetores, com a gente lá do PCM. Isso quase não acontece no mundo. Tudo. Que lá é uma planta que já estava assim, entre aspas, sucateada, né? Da empresa que comprou, já tinha pegado os equipamentos de outra unidade dela, levou para lá, montou, então não tinha nada padronizado, muito pouco catálogo, a maioria a gente conseguiu com os fornecedores, teve que correr atrás, pedir. Então a gente estava começando a imputar no sistema. Aí precisava de um catálogo, por exemplo, de um britador, a gente estava lá no tag dele, quando abriu o sistema estava lá o catálogo já linkado lá no equipamento. E todas as listas técnicas, né, todos sobressalentes dos equipamentos, um rolamento, um rolete, o que for, uma bucha, estava tudo dentro do equipamento. Então a gente ali já... A velocidade da gente programar, da gente correr atrás é fantástica, não? Já puxava, já olhava se tinha no estoque, se tinha, beleza, não, pode descer, vamos programar essa. Não, tem que comprar. Vamos pegar o catálogo e tal, fornecedor, vamos ligar para lá. Quanto tempo você consegue entregar? Há tanto tempo. Então, vamos colocar aqui na carteira de RC, cadastrar RC, colocar na carteira, mas com a previsão para tanto tempo chegar aqui. Era correr atrás de suprimentos e pôr para gerar o processo. E você tendo a comparação do antes, né? Você tendo vivido antes e tendo vivido depois de tudo isso já implementado, dá para notar bastante diferença. Dá, não. E lá, quando você chegou lá, então não tinha muita coisa. Tiveram resistência por parte da execução de implementação do PCM e tal? No início não obedecer a ordem de serviço, né? Primeiro era simples papel, pegava, põe ali no bolso ali, a gente achava muitas vezes na área, as ordens de serviço, não dava certa importância. Era requisitar material, então fazia, raramente ela requisitava, dava furo no estoque, depois veio cobrar da gente, não tem esse material não, lá o equipamento parado, e aí? Então a gente aqui, quando ia ver, no sistema tinha um material, mas no físico não tinha. Então a gente, aí com nessa nova coordenação de manutenção, começou a pegar um pouco mais firme. Falar, não, isso aqui é regra, a gente tem que seguir. Quem não seguir, a gente vai ter uma conversa mais séria, né? Então o pessoal começou a ter esse olhar e já começou a habituar nisso. Não, apareceu um serviço, eu não tenho ordem não. Abre a ordem para mim enquanto eu executo lá, para mim depois vir da baixa. Principalmente o encerramento técnico dela, né? Que é muito importante para a gente saber o que foi feito, o que foi trocado. Às vezes quebrava o equipamento, a gente já puxava e foi feito isso, isso e isso aqui. Realmente isso aqui não mexeu não. Então a gente já começa a ter aquele histórico, né? Para a gente saber onde que a gente pode ali ser mais assertivo
na programação, né, no planejamento em si. Mas e depois dessa virada e tal, que tá bem melhor, não sei o quê, a execução também entendeu a importância e falou assim, cara, muito melhor hoje? Assim. Aí no final, realmente eles até agradeceu, né? Requisição de material, você não vai na almoxerifada antes de passar lá no PCM, né? Passa lá, requisita e vai lá para pegar o material. Que sabe da importância, né? Que quando faltar o material no estoque, a culpa caía toda na manutenção. Ah, não, tem no físico, mas no estoque não tem. Então a gente passou a deixar essa responsabilidade lá, assim, da mão da manutenção. Ah, não, tá faltando material. Ó, o almoxerifado aqui, ó, tá tudo registrado certinho, cadê o material? O equipamento tá parado. Aí eles passavam a correr atrás. Entendi. E lá a gente teve também, que eu vejo até como ponto positivo, das ocorrências, que às vezes era muito de boca a boca. Às vezes quebrava o equipamento, a produção ia e chamava, ligava. O supervisor chamava no rádio, ó, o equipamento quebrou tal, tem que pôr para rodar, ó, o equipamento. Então o supervisor acabava ficando doido lá, entre aspas, né? Não tem que atender isso, atender aquilo. Aí a gente passou a colocar mecânico de turno, que até pela localização lá, a fábrica era meio longe da cidade, então passamos a ter mecânico 24 horas também, igual eletricista, além da fábrica. E abrimos um formulário, ordem de serviço emergencial, que nossa dificuldade era isso, quebrava, aí o produção falava, ó, quebrou tal horário, o mecânico foi lá só essa hora arrumar. Ó, ficou tanto tempo parado por culpa da manutenção. Quando a gente olhava lá no boletim da produção, via lá manutenção corretiva, tanto tempo. É que ele sempre julgava. Às vezes nem era tanto manutenção, era uma pedra no rolete. Muitas vezes o mecânico ia lá, era uma pedra no rolete. Ele julgava como equipamento travado. A gente não tinha nenhum histórico, né? Não tinha nenhum registro. Então foi criado esse formulário de ordem de serviço emergencial, onde que o solicitante, pessoa da área, dos outros setores, né? Abria para manutenção, tinha um bloquinho, né? Abria, preenchia o cabeçalho lá, o equipamento que houve a falha, a hora, o solicitante, quem está solicitando o serviço, tudo certinho, data, e chamava o mecânico. Aí, tô com esse equipamento ali, precisando da manutenção, parado. E era só corretiva emergencial, é só o equipamento parou, deixou de exercer a função dele, então tinha que abrir esse chamado. Até mesmo que o pessoal a gente não tinha tempo, né, de toda hora parar e lá abrir ordem no SAP para o mecânico descer e executar. Que o correto é ter uma ordem de serviço na mão para fazer o serviço. E nesse formulário, no verso lá tinha questão de segurança, saúde, meio ambiente, como se fosse uma ordem de serviço. Então abria, passava para o mecânico ia lá, executava a atividade, anotava o que realmente era, qual que era a falha, o que foi feito, por que causou essa falha, preenchia, colocava a hora e a data e voltava para o solicitante. Falava, ó, equipamento foi feito isso, aconteceu isso, está de acordo? Está liberado? E só para entender a dinâmica, lá também é um painel central, tipo um PLC, que então a maioria das vezes quem abria era o cara que estava lá, o operador. O operador de campo. Ah, o de campo mesmo. O operador de campo, ou então até mesmo painel central também. Mas a maioria das vezes operador de campo, pessoal da área, né? Às vezes supervisão de mineração, produção, também que chamava. É o que ainda acontece que eram hoje, nossos clientes, né? Posso dizer assim. E eu digo assim, essa prática é o que acontece ainda hoje. Isso, acontece ainda hoje. Aí ele retornava o mecânico, o operador dava um aceite e assinava. Como aceite, o mecânico assinava e levava para o supervisor da manutenção, para ele deixar no PCM. Ele também assinava, aí voltava. E no dia seguinte, né, a gente ia ver as ocorrências que acontecia na planta do dia anterior e olhava lá, opa, a produção apontou isso aqui, vamos ver qual. Aí tinha um número desse formulário, né? Era um número sequencial. Aí eu olhava, vamos ver esse formulário aqui, ó. Não, o mecânico apontou aqui que tinha pedra no rolete. Ah, não, a produção colocou equipamento travado. Aí a gente escaneava, então até ligava, ó, conforme eu tenho serviço emergencial tal, mandava e-mail, favor alterar. Então o pessoal não tinha nem que questionar, né? Como o operador deu aval, deu aceite, o mecânico também relatou o que foi feito. Aí pegava. Então a gente, muitas das ocorrências que caía para manutenção foi eliminado. E o pessoal de campo passou a dar mais atenção ainda para os equipamentos.
Que antes parava e só chamava o mecânico, tinha que olhar. Então a gente passou a cobrar mais ele. Não, antes de chamar o mecânico, vai lá e avalia. Então ele passou... Que é o operador de campo. Uhum. Isso, então eles passou e mais em campo, acompanhar mais o equipamento, para depois realmente abrir a ordem de serviço e chamar. Sabia que se a gente abrir a ordem, eles chamavam a ordem de serviço, o mecânico fosse coisa de operação, depois a gente cobrava o pessoal da operação, ó, tá acontecendo isso, isso e isso. E os mecânicos de turno ficavam lá na planta mesmo ou ficavam de plantão em casa se precisa chamar? Não, ficava na planta. Rodava turno, né? 4x4. E aí você fazia alguma programação? Sim, descia a ordem de serviço que não era da... Se não era uma ordem de serviço que parava o equipamento, desmontava, não. Era uma rotina. Por exemplo, a limpeza de mancal, limpeza de redutor, que isso a gente forçava os mecânicos, passávamos equipamento por equipamento. Então toda noite, todo dia, o pessoal estava acompanhando. Passava lá limpar um mancal. Quando estava limpando o mancal, encontrava um parafuso bamba ali solto. Então o pessoal já pegava, já fazia o reaperto. Aconteceu uma corretiva, ele deixava essa ordem de serviço lá e ia atender a corretiva, que era a prioridade. Aí depois a gente comparava as horas, ó, fez tanta corretiva e tanta preventiva. Tá batendo ok, se não tiver batendo, por que tá faltando hora aqui? Então, assim, facilitou muito. Fico feliz, porque eram boas práticas, né, de São José que a gente fazia. E a gente tinha muito problema lá, por exemplo, moinhos. Direto quebrava mancal, empenava eixo, travava rolamento. Moinho de martelos. Moinho de calcário, né? A gente tem duas moagens. Na verdade, lá tem calcário, dolomítico ou é calcítico? Tem os dois, dolomítico e calcítico. O dolomítico, e passa pelos dois, pelo mesmo... Pelo mesmo moinho? Geralmente o dolomítico é mais para calcário agrícola. Mas eu digo passar pelo mesmo equipamento? Os dois calcários? Passa. Dependendo do produto, porque né? O dolomítico ele é bem mais agressivo. Né? Ele come mais martelo, tudo. A gente tinha muito problema de sílica lá também. Principalmente de dolomítico. Então tinha muito problema assim de quebrar mancal. Aí quando foi ver, parafuso bambeava ali, ninguém olhava, dava atenção, o operador não acompanhava muito de perto. Aí o moinho ficava parado, tinha que tirar o eixo, mandar usinar o rolamento, garrava, né, na pista. Aí depois que a gente passou desse essa programação, o pessoal conferia, fazia limpeza, conferia reaperto, a gente acabou com essas quebras. É o que eu sempre falo assim, eu acho que aqueles 20% de ações que geram 80% dos resultados está sempre nessa inspeção básica que acha o problema antes de acontecer, que aí gira planejamento, programação, execução e controle. Mas a inspeção básica que vai cercar, é porque é só imaginar que é um mundo de coisas a serem vistas. Então é humanamente impossível você ver o tempo todo tudo. Mas se você tiver rotinas de dar uma olhada nisso, naquilo, você passa a ver o que não estava vendo antes, né? E mais olhares ali em cima. Exatamente. Pega mais coisa. Então, assim, foi um desafio muito grande lá que a gente conseguiu alinhar algumas coisas, né? Teve muito resultado positivo. Sensacional. Você vai? Você não foi agora. Não, vou porque na verdade assim, eu tô tentando pensando numa coisa, fazendo uma analogia porque você começou a trabalhar com planejamento na época com o Igor, né, lá atrás. Ou já começou? Eu já estava lá antes. Já estava lá antes. Vou contar uma história de quando eu cheguei lá. Por que acontece? Porque eu tô tentando pegar uma situação para a realidade de alguém, porque assim, eu comecei a trabalhar com manutenção numa empresa que não tinha nada. Então eu peguei tudo do zero. Então eu peguei tudo fodido, vamos dizer assim, e fui pegando passo a passo até onde trazer a questão para uma excelência, onde a gente conseguia trazer uma rotina legal. No seu caso, a sensação que eu tive é que você veio de uma empresa que as coisas já rodavam de certa forma. Já tinha. Já rodava de certa forma, né? E aí eu tô o tempo inteiro tentando racionar assim, o seguinte, cara, será que tendo já vivido as coisas rodando da maneira mais fácil, o caminho que a gente utiliza, que a gente fala, será que ele é o mesmo para todo mundo, para você fazer uma análise para poder implementar no mesmo lugar? A analogia perfeita é o que você viveu em Brumado, porque já existia a empresa, já tinha tudo, que é um multinacional, caralho e tal, só que você foi lá para Brumado, para casa do chapéu, que não tinha nem muito recurso, como ele foi,
e chegou lá e encontrou uma outra planta da mesma empresa, mas que não tinha. tem muita coisa aí, o que eu faço? Entendi. O Eymar viveu muito parecido, imagino, né? Na verdade o tempo foi muito menor, né? O tempo foi muito menor, mas eu acredito que seja algo parecido assim. A gente foi... Saiu de uma planta... Era uma planta que já rodava há muitos anos, só que o grande ponto da época era porque a matéria-prima antes era para suprir somente a empresa. E eles começaram a utilizar a matéria-prima como para venda de mercado, quando eu tenho um excedente para vender. Só que o que acontece? Quando a máquina, você trabalha um turno, no máximo 2, você consegue maquiar muitas vezes a manutenção ali, porque a máquina para, você trabalha até um pouco mais tarde, você trabalha no final de semana e vai indo. Mas, cara, quando você trabalha 24 horas por dia, você não consegue mais maquiar essa situação da manutenção. Né? Então aí acabou que, quando eles começaram a ver que não estava rodando, aí eu assim, cara, beleza, então o que o pessoal está fazendo na planta principal para poder trazer para cá, para poder ir para lá, entendeu? As boas práticas, né? Para implementar. Para pegar as boas práticas, mas eu tô aqui meia hora pensando nesse negócio aqui, talvez esse um exemplo que você deu e fez muito sentido. Porque enfim, conversando, né? Não sei, não fui lá. É porque assim, cara, eu vou fazer uma analogia que eu e o Igor, na verdade não é uma analogia, né? É uma analogia, mas de uma coisa que a gente já conversou, por exemplo. A gente vive no país hoje, o Brasil, que é um país que tem inflação que é muito alta. Taxa de juros muito alta. Aí você vai para os Estados Unidos, por exemplo, que é um país que normalmente é estável. Então, assim, acaba que a sensação que eu tenho é que, às vezes, o pessoal no Brasil tem que pensar muito mais, já sabe lidar com o ruim, que talvez outros países como os Estados Unidos não sabem lidar com o ruim, sabem lidar com o bom, entendeu? Então, a analogia que eu estou tentando fazer é porque quando você vai pro bom para poder ir para aquilo que está ruim, às vezes você pode passar um pouco mais aperto, porque tipo assim, você vai sofrer assim, cara, beleza, eu sei administrar e fazer isso aqui com as coisas já rodando, mas e quando as coisas já não rodam, entendeu? A sensação que eu tenho, e que assim, por isso que eu te perguntei se já trabalhou comigo, porque eu acho que talvez o gap, as imperfeições, na verdade, é o que vai ensinar a gente de alguma forma assim, cara, existe o que tem que ser feito, que se eu for no outro lugar eu vou conseguir observar, e não um processo rodando já bem redondo. Se tivesse 100% redondo, talvez seria diferente, entendeu? Pela descrição do Google, o que eu imagino é o seguinte, ele já conhecia um negócio bom rodando. Quando ele foi para um negócio que não tinha muita coisa, ele falou assim, cara, aqui não tem isso, não tem aquilo, não tem aquilo, não tem aquilo, vamos começar a fazer tudo que tem lá, que eu já conheço, que já tem de bom, e vamos levar para lá. Pôr para rodar, né? Ele falou um monte de práticas que a gente fez. Assim, mas esse foi o ponto, assim, quando eu falei assim, cara, a primeira coisa que ele chegou, falou assim, cara, beleza, eu cheguei, a primeira coisa que você fez, cara, eu fui olhar o cadastro de equipamentos. Eu falei assim, cara, pra mim, tipo assim, é muito óbvio começar pelo cadastro de equipamentos, porque eu iniciei numa empresa que não tinha cadastro de equipamentos, entendeu? E aí depois você foi pra uma etapa que talvez foi a que a gente passou. Agora eu entendi, rapidinho. É porque quando ele falou que tinha SAP e falou pelo cadastro de equipamento, é porque você imagina que o cadastro já estava lá. E tava pouco, né? Tipo, tinha alguma coisinha ou outra. Tinha só o estágio de equipamento cadastrado, mas não tinha... Não tinha mais nada ali, né? Ali debaixo do estágio não tinha mais nada, lista técnica, não tinha nada. Aí como ele sofria com planejamento. Puxando leva a voltar no cadastro. Entendi. Porque assim, eu lembro do pessoal aqui, inclusive você, o Anderson, o Douglas e tal, criticar o cadastro daqui, que já era muito bom. Que não era ruim. Aí, vai pra lá que não tem nada e tem que ir. E assim, você falou várias coisas mesmo que a gente praticou aqui. Por exemplo, essa questão de programar para quem está no turno, mas atividades que se precisar pode desviar e voltar. Uma outra coisa foi que o Marcelo veio aqui e a gente conversou, ele falou assim, cara, você lembra? Eu nem lembrava. Você lembra quando você estava lá em Matosinhos também? Você tinha me pedido, eu tinha começado lá na sua época tal, a fazer o cadastro de todos os motores e em levantar todas as potências de todos os motores, transformadores e tudo que é da parte elétrica. E quando aconteceu da correia cair lá, eles tiveram que puxar uma energia de outro lugar. Ele falou assim, dá porque eu fiz as contas e já tinha levantado tudo que eu tinha em todos os lugares. Então não precisei ir para campo, gastar tempo nisso. Ali. Tava tudo mapeado no papel. Gastava energia. Caiu mesmo, um cara foi dar ré, esbarrou na estrutura da correia, a principal correia, que alimenta os fornos, assim, catástrofe total. Eu que conheço a planta, quando imagino aquela correia caindo, assim, catástrofe total, ainda bem que não teve acidente com ninguém. Só que aí depois a discussão é como que a gente bota para rodar de novo. Porque voltar com a correia para lá e tudo
É o primeiro passo, depois tinha que vir a elétrica toda de novo. Então, como que poderia ser feito em paralelo, uma vez que tem que estar a estrutura para depois passar o bandejamento e tal. Então, como é que a gente pode fazer em paralelo? Eu vou fazer o seguinte, eu não vou puxar da subestação, vou puxar de um outro transformador que eu tenho aqui num QGBT, numa segunda subestação ali, e que está muito mais próximo e que suporta porque ele já tinha o levantamento completo. Da potência tudo. De todas as potências. Então, eu acho que a gente tem um hábito de subestimar o cadastro técnico até precisar. Uhum. Quando você precisa, você fala assim, putz, velho, que eu trabalho nisso? Você tem tudo ali na mão, fica mais fácil. Você não fica desesperado querendo correr atrás, que depois que acontece corretiva, aí você tem que correr atrás, levantar tudo, não. Mas se você tiver tudo ali, fica bem mais simples, né? Trabalhar já puxa, já tem todos os dados que precisa, então o trabalho é bem mais confortável, né? Sem dúvida. Eu falei que eu ia te falar do Gu, né, quando cheguei lá. Quando cheguei lá, quem que é aquele cara por trás daquela pilha de papel? Era o Gustavo. Eu tinha uma pilha de papel desse tamanho, assim. Ó. Sem contar o escaninho que ficava no chão. Então, era assim, era um... Escaninho de madeira. Aquele gaveteiro. Uhum. Que aí depois vinha um outro negócio, né, daqueles escaninhos de papelaria, que depois vinha, sei lá, mas eu sei que o bolo ficava na altura da cabeça dele, sem exagero, né? Ficava escondido lá. E aí, aquele era a ordem de serviço para dar baixa, para não sei o quê. Tinha orçamento, tinha orçamento lá, RC, né? A gente abria. E aí eu cheguei e aí eu fui, na época eu fui sentando do lado de cada um para entender o processo de cada um. Aí quando cheguei, falei, velho, que esse tanto de papel aí? Não, é necessário. Falei assim, nós vamos ter como meta a gente enxugar isso daqui tudo, você não vai ter papel em cima da mesa. As gavetas pode até ter, mas você não vai ter nenhum papel aqui. Aí um olhou pro outro, riu, aí eu lembro exatamente do Gustavo falar assim, eu acho que não dá não, mas se você tá falando, eu vou acreditar em você, eu vou fazer o que precisa ser feito pra gente ir, não sei o quê. E assim, a característica, e é bem parecido com a sua característica assim, de pessoal, de assim, eu não tô vendo muito isso não, você tá me falando, eu não acredito muito a princípio. Mas vamos fazer e vamos ver se dá ou se não dá. E nessa, vou aproveitar o gancho aqui, e nessa, a gente já tinha um desejo, aí falando agora mais com o Gustavo, né, a gente já tinha um desejo há muito tempo de criar uma pós-graduação. Por quê? Porque várias pessoas já viam o nosso principal curso, que é o mais completo, Gestor de Ativos 4.0, e falava que o Eimar comentou agora há pouco. Falava assim, cara, o curso de vocês é melhor do que pós-graduação que eu fiz, do que o MBA que eu fiz, não sei o que e tal. E um outro fato que, assim, bastante interessante, tem aberto no nosso YouTube, chama Engenharia de Manutenção. Se digitar Engenharia de Manutenção, tem um vídeo lá que é uma palestra que eu dei na Newton aquela vez e tal, e que falando sobre engenharia de manutenção. E é um vídeo de, sei lá, de 40 minutos a 1 hora, é um vídeo bem extenso, é uma aula grande. E que 3 pessoas diferentes, alunos nossos da manutenção, 3 diferentes, inclusive um é o Arthur, irmão do Marcelo, que nos enviou print da plataforma deles que eles estavam fazendo pós-graduações em 3 instituições diferentes, usando como material complementar no nosso vídeo no YouTube. Então a gente falou assim, cara, nós precisamos tal. E o Gu foi o primeiro a se matricular no MBA. É o 01. Exato, é o 01. E por isso, você não estava esperando aqui, a gente traz uns negócios interessantes aí, uma surpresa. Aí, em primeira mão, o kit completo. Kit completo de aluno aí, ó. Aí você pode até mostrar aí, ó. Pode mostrar a caixinha. Top demais. Os brindes aí, ó. Copinho, massa. Desde a primeira vez eu fiquei doido. Faz essa câmera aqui. Aí, ó. Show de bola. Ó. Camisa. Satisfação. Gestão de manutenção 4.0. Show. Eu ia pegar M, mas resolvi pegar a G. Ele tá top. Agora é pegar firme. Deixa eu ir mostrando aqui que eu tô perto da câmera aqui, ó. Bloquinho da Melvin. Aqui. Um forte até o fim. Pra abrir os golos. Abrir os golos. O Gu não bebe, mas bebe às vezes, né? Mas pra abrir vinho não dá, né?
Show de bola. Caneta. Aí os livros. Massa. Manutenção produtiva total. Aplicação em caldeiras a vapor. Gestor de ativos da indústria 4.0. Kit completo aí do MBA. E depois te dou uma outra caixinha para melhorar aí, para você levar. Mas satisfação, principalmente saber que foi o primeiro a se matricular. Pô, é o cara que vem e acredita e depois vamos ver o que dá. Você vai ver o que dá. Tá? Mas é isso que eu vou falar, assim, é o primeiro que acreditou, né? Porque pra gente hoje assim, né? Hoje, graças a Deus, a turma só tá crescendo, já tem outras pessoas aí já, com algumas dezenas aí de alunos. E naquela primeira turma, primeiríssima turma, que eram 6 alunos, o Bu era um deles. Do GPCM, né? Chamava treinamento completo. Treinamento completo em 2018. 2018. Eu tinha acabado de mudar para o Goiás. Isso. Eu lembro que eu estava estudando lá, já aplicando, já pegando e já aplicando lá na prática lá. Que bom. Aí pra galera que já se inscreveu, né? Eu acho que eu vou fora mesmo isso. É porque o copo tá... Não força não, senão daí. O copo de fora aí. O copo ficou um pouco maior aí do que o... Vai dar certo, no final vai dar certo. Mas aí o pessoal que se inscreveu, né? Deixa eu fazer uma coisa aqui legal. Os copos o pessoal já viu. Isso. Massa. E nessa época que você até me apresentou esse MBA, a gente estava até levantando um curso, alguma coisa que o pessoal pediu para a empresa pagar para a gente, né? Qual curso você tem interesse e tal. Aí quando você me apresentou, eu fui direto lá, a gente tava com uma outra coordenadora, apresentei para ela, você tinha me pedido, tá aqui, o orçamento tudo certinho e tal. Falei, não, beleza, vou passar pro RH. Aí depois você me mandou uma mensagem, falou, quer saber, eu não vou ficar esperando o RH. Esperar a resposta da empresa, não. Eu arrumei o dinheiro, peguei, já fechei, pra gente começar, pra não perder essa oportunidade, né? É massa demais. Top, e a gente agradece, né, pela confiança de sempre, pô. Que continua, né? Porque olha só, isso foi 2018, nós já temos 2014 já vai fazer o quê? 6 anos? 24. 24. Já vão fazer 6 anos já, desde que a gente criou o primeiro curso. Exatamente. E com 6 anos depois, que jamais a gente imaginaria que ia ter um MBA desse. Exatamente. Para poder... Tinha até mais colega meu lá querendo fazer, que vai formar ainda a engenharia, né? Não formou, mas para ter tem que formar a engenharia primeiro, né? Você acredita que um cara ontem me mandou, falou assim, mas eu não tenho não, mas eu queria fazer, eu não faço questão do diploma nem nada não. Falei assim, então faz gestor de ativos 4.0, porque pô, não vou... O ticket alto também, o valor é alto em comparação com o online, porque é uma instituição de nível superior, é uma pós-graduação e etc. Né? Então aí acaba discrepando um pouco os valores. Mas, enfim, a gente está bastante feliz também pela pós-graduação. Assim, era um desejo de muito tempo. Mais um realizado aí, né? E assim, essa é uma lembrancinha, é algo para ficar aí, para tal, mas a gente está preparando um negócio muito foda mesmo, muito, muito foda. Desde a plataforma, não sei se você chegou a ver, mas tá tipo um Netflix e tal, e os módulos, putz, tá assim, tá muito completo e numa ordem, num sequencial, sabe? Primeiro isso, depois aquilo, a ordem dos módulos, ela segue uma ordem de implementação, tudo que a gente tava falando aqui, né? E fora os professores foram escolhidos a dedo, né? Que o que a gente preza é o que a gente vem conversando sempre, que, cara, o que você falou aqui do processo de implementação, do que você passou, cara, isso aí não vai ter escola, não vai ter academia que vai ensinar isso aí. Você pode pegar uma teoria, por exemplo, só que na prática é totalmente diferente, sabe? Então a ideia, a gente sabe que a gente quer mudar um pouco isso, né? A gente quer levar, na verdade, unir a academia com a área prática, com a vivência. Que cara, a teoria, por exemplo, isso, cara, beleza, agora na prática lá, como que eu vou fazer isso aqui? Como que eu vou fazer o cadastro? Pele, né? Qual que é as dificuldades que a gente passa ali, só quem passa que sabe, né? Mas é exatamente isso, assim, por exemplo, como planejador, qual que é a dificuldade que eu tenho? Porra, não tem os dados das paradas. Aí você volta no cadastro.
Então, assim, é inevitável. Se a implementação não for bem feita, ela vai te causar uma dor lá no futuro que você vai ter que voltar aqui. Tem que retornar. Exato. Tem que ser passo a passo. E a plataforma desse primeiro curso que eu fiz era excelente, assim, fácil acesso, tudo, massa demais. Que bom. Assim, e deu para aplicar mesmo? Você pegava e assistia, ia lá e... Lembro que nessa época eu tinha acabado de mudar para lá, eu estava no hotel ainda. Então eu chegava, estudava no computador, aí no dia seguinte, opa, vamos começar aqui do zero aqui, vamos fazer isso aqui, vamos colocar isso aqui em prática que eu vi lá hoje lá. Você lembra alguma coisa que te marcou assim, que talvez que você tenha visto no curso e que por mais que você já tivesse uma vivência de grande empresa já, que você fala assim, cara, isso aqui fez a diferença para eu poder aplicar? Esse cadastro de equipamento. Cadastro de equipamento? A aula que eu assisti lá, aí enfatizou muito, né? A gente ter o datasheet lá, ter o levantamento, primeiro cadastro do sistema, a gente já tinha lá, o pessoal já tinha feito a carga lá no SAP, mas os spare parts, né? Os rolamento, um mancal, uma corrente, então a gente tem que jogar isso para dentro daquele cadastro, né? Não é só o tag do equipamento, tem que ter a lista técnica deles todos. Precisou, tá ali de fácil acesso. Por mais lógico que pareça, no dia a dia não é, né? Não é assim lógico que você precisa dessa informação e que é importante, que precisa tirar um tempo para dedicar a isso. Né? O valor você só dá quando a máquina quebra e o material não tá lá, né? Até mesmo para a gente programar. Às vezes eu programava os inspetores que são o olho do planejamento, né? Que estão lá na área. Quando não tinha isso, opa, que rolamento que eu uso lá? Chamava o inspetor no rádio, não atendia. Aí tinha que esperar para ver se eu poderia descer aquela OS. Então aquela OS já deixava ali de lado. Às vezes na correria, nem voltava lá. Então depois que a gente começou a implementar tudo no sistema, que eu abri a OS, entrava lá no equipamento, dentro da OS mesmo, dava 2 cliques lá, já puxava a lista técnica dele, já olhava, opa, isso aqui tem no... Esse material tem no estoque, já copiava, já colava lá, requisitava, já deixava pronto. Então eu não dependia muito assim do inspetor. Ele só trazia demanda, o resto eu corria atrás ali. Mas só para finalizar a história, a pilha acabou, depois ele ficou só com o gaveteiro, com as 3 gavetas e mais o organizador. Depois ele descartou o gaveteiro e um belo dia ele chega com o organizador e fala assim, muito obrigado, agora nem o organizador eu preciso mais, eu só tenho uma gaveta aqui. Sabe que esse trem vai lá, velho, eu quero isso também não. E esse organizador era o meu controle de RC ali. Ah, é? O primeiro era o orçamento que eu tinha que cadastrar RC, o segundo já tinha RC, o terceiro que estava com pedido de cobra. Esperando chegar o material. Aí depois que chegou lá, a gente criou uma planilha. Ele até falou, cria uma planilha aí, Gustavo. Você levou essa planilha pra lá? Não anda comigo pra onde que eu vou, ela vai comigo. Não larga ela mesmo, ó. Foi massa demais. Aí a partir daí, o papel na mesa, eu comecei a descartar. É uma coisa também que não tem nada de tão... né? Quando a gente fala assim, porra, deve ser a planilha, deve ter inteligência artificial. E na verdade, sabe que a planilha foi... Assim, sempre a gente tinha uma reunião diária e aí eu chegava na sala e pela reunião eu falava assim, como é que tá isso, como é que tá aquilo, eu anotava uns negócios, aí chegava na sala, como é que tá isso, Gu, como é que tá isso, Enes, tal, pro pessoal do planejamento. Aí eles vinham, SAP. Tem que procurar. 5 minutos depois. Não, tá assim, a informação tinha, só que demorava muito a informação. E outra era o controle de custo. Então eu falei assim, mas quer saber? Nós vamos ter um paralelo, eu sei que é um controle paralelo, mas vai ter uma planilha que em cada linha, é tipo o nosso white space, velho. Cada linha tem 1 milhão de colunas, mas que fala tudo a respeito daquilo. Então RC, quem que aprovou, quando aprovou, pedido de compra, quem aprovou, quando aprovou, descrição e tal, até chegar na data de entrada da nota fiscal. Foi a mesma coisa que eu criei lá atrás, na outra empresa. Mesma coisa que eu trabalhava com SAP também. Foi a mesma coisa, colocava, que na minha era reforma, né? Então eu tinha uma planilha por reforma, por CAPEX, né? Então eu colocava lá e tinha a mesma coisa. A primeira coluna, tipo, era o número do item, qual que era a OS que a gente tinha, que acabava que era padrão, né? A gente criava uma OS da reforma e ficavam todos lá. Qual que era o material, data da solicitação do material, da requisição, do pedido, quem que era o fornecedor, o telefone eu colocava, porque às vezes precisava ligar pro cara lá na hora, lá. Eu pegava. Dava um certo trabalhinho preencher tudo aquilo. Mas depois que preenchia, acabou. Te dava mas ali eu até, né? nessa planilha, eu até... Se me essas colunas, por exemplo, primeira parte, inspeção solicitante. Eu quero comprar um rolamento, coloco a ordem de serviço, o código do material ou a descrição do serviço
e o orçamento, anexo o orçamento lá dentro, né? Hiperlink com ele. Uhum. Aí a segunda parte é a RC. Isso é RC, então ficava com a parte do planejamento, do planejador, né? Uhum. Ele entrava lá, pegava a ordem de serviço, o número do material, já cadastrava, preenchia, colocava RC, a data, tudo, acompanhava o pedido até a chegada do material. Então o solicitante tinha só a primeira etapa ali preencher e o resto ficava só pelo planejador. Que julgava o resto lá, acompanhava até o material chegar. Não, top então ficava demais. bem mais fácil. Top demais. E assim, a chegada do material e a entrada da nota fiscal era o principal balizador de controle de custo. Sabe, ó, o material está previsto chegar esse mês, ó, o material já entrou. Isso não é óbvio. Parece, mas não é. Parece, mas não é. Quando a gente vai um pouco mais a fundo nas empresas e tal, não é óbvio. E é onde se faz o controle de custo, principalmente ali, ó. São nas RCs mesmo, né? Então, depois disso aí que eu descartei aqui a papelada na mesa lá. Foi massa. Foi massa mesmo. Foi um processo. E sabe outra coisa interessante? Eram duas salas, uma de frente para outra, aquele negócio meio bagunçadão, uma salinha apertadaça que o pessoal literalmente passava de lado e para acessar a mesa ali, igual a do Marcinei, né? Passava de lado do Aguinaldo, que era atrás. A própria sua, né? Era para trás. O arquivo técnico. E o arquivo técnico, uma sala gigante com um desenho espalhado para tudo quanto é lado, no chão mesmo, sabe? Que ninguém usava ali, que ficava ali bagunçado, ninguém... Até eu um dia precisar de um desenho, aí, não, deve estar na sala lá, lembro eu te falando, na sala, aí quando abri eu vi aquela sala, sabe o olho que brilha igual desenho animado, eu falei assim, caralho, velho, essa é a nossa sala. Aí a gente inverteu. Colocamos prateleira tipo de biblioteca, tubo PVC, enrolava os desenhos nos tubos e aquela sala gigantesca E eu ainda negociamos a sala do lado, que era do projeto, né? Negociamos ela, era com divisória, arrancamos a divisória, a sala ficou ainda maior em L, assim. Então ficou toda a equipe de PCM e supervisão também. E a supervisão de execução, todo mundo junto. E a comunicação foi bem mais rápido. Não, foi do caralho. Do caralho. As reuniões no final do dia, né? Sentava lá no início do dia também. Quadros em branco tem que ter, né? Quadro branco tem que ter. As aulinhas na hora do intervalo. Isso não acabou não, isso continua até hoje. Isso continua até hoje. Bom, tem um iPad, agora eu tenho quadros espalhados, tá? Mas isso continua até hoje. Massa, e a Isis está lá, tem um quadro de segunda a sexta, ela escreveu, foi essa semana, né? Começando as aulas, ela escreveu... o horário dela, que é o balizador, né? O quadrozinho dela lá também. A gente vai passando as boas práticas. Mas a gente já fez nesses quadros, assim, tipo, aula de inglês na hora do almoço. Aula de Libras lá com a Aline. E a sala ficava lotada, né? Que os mecânicos viam também, os eletricistas. Eles iam na hora do serviço, mudar o horário de almoço para acompanhar. Era bom demais, né? Pô, bom demais. Tá bem saudosista o podcast aqui, né? Mas top demais. Relembrando. Gu, a gente brinca, passa uma hora aqui, né? A gente conversando. Cara, eu queria agradecer demais, mais uma vez, sua vinda aqui e é sempre disposto, assim, né? Gu, o que você tá fazendo amanhã? Não, eu tô vindo aqui de tal lugar, não sei o que e tal, mas eu consigo chegar aí, Então vem que a gente vai conversar. Eu que agradeço pelo convite aí, a satisfação, né, de estar podendo participar aqui com vocês novamente, não? E sempre quando precisar, estamos à disposição. E eu digo mesmo, tá? Dizemos o mesmo aqui pela manutenção e ação, pela Mel. Tomara que a gente, de uma forma ou de outra, venha trabalhar junto novamente, né? Show de bola. Bom relembrar os tempos, né? Bom demais. Massa demais. Pessoal, valeu então. Até semana que vem com mais um podcast. Lembrando que toda terça às 19 a gente tem uma aula gratuita com alguém da equipe com temas relacionados à gestão de manutenção ou afins. E todas as quintas, 19 horas, nosso encontro aqui para mais um bate-papo e a gente aprender um pouco com o convidado, como a gente aprendeu aí com o Gu hoje. Beleza? Valeu, abraço a todos. Valeu, abraço. Valeu.